Estamos de volta ao vivo com você nesta segunda-feira, hoje 14 de agosto. Muito obrigada pela sua companhia, tá? A gente sabe que a vida é imprevisto, não é? E de repente nós ou alguém da nossa família adoece e perde a capacidade de tomar decisões importantes. Aí vem a pergunta: o que ele ou ela gostaria que fosse feito nesse momento? Nessas situações, o que pode ajudar é o que comumente é chamado de testamento vital. Agora, como ele funciona? É o que nós vamos entender com ela, Maria Júlia Cardoso, advogada, de volta conosco aqui no Manhã Total. Maria Júlia, bom dia mais uma vez, viu? Bom dia a todos nessa segunda-feira. Para a gente falar de testamento vital. Há uma confusão com o outro testamento que a gente deixa ali, o que a gente tem, né? Os bens materiais. Não é isso. Sim, a primeira coisa é importante até a gente prestar atenção, porque o testamento propriamente dito, a gente deixa quem que vai cuidar do nosso cachorro, para quem que fica a tutela dos nossos filhos, os nossos bens materiais, isso é o testamento público particular. O testamento vital, apesar de carregar o nome testamento, nada mais é do que uma diretiva antecipada de vontade. Então, se eu tiver uma doença, por exemplo, um câncer, ou às vezes estou ali numa fase final de um estágio avançado de alguma doença, né? Agora aumentou muito o número de casos de doenças autoimunes, enfim, se você estiver no estágio avançado, você pode escolher a que tipo de tratamento você quer ser submetido ou não. Então, o testamento vital está ligado a essa parte de doenças, tratamentos médicos e não necessariamente a bens materiais e tutela de filho, enfim, essas questões. Porque às vezes, num momento como esse, que não se tem este documento, há um impasse ali, tanto entre os familiares como entre os médicos, né? E esse tipo de documento pode ajudar nesta hora? Com certeza, porque assim, com a pandemia eu acho que até a população se conscientizou mais disso, né? De que a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Só que o testamento vital, por exemplo, você não quer sofrer tratamentos paliativos. Por exemplo, você está com uma doença em estágio terminal e você não quer, prolongar o seu sofrimento ali. Então, o testamento vital, ele vem nesse sentido. Só que, apesar de carregar o nome testamento, a gente não tem nenhuma legislação específica. Inclusive, quem que regulamenta o testamento vital, nem é a legislação, a gente que é do direito, né? Código Civil, nem nada, mas é o CRM, Conselho de Medicina. É ele que traz essas questões, até porque no Brasil é proibida a eutanásia, né? Sim. Alguém que quer, por exemplo, falar assim, eu não quero mais viver, não pode. Para você, por exemplo, conseguir alguma autorização para recusa de algum procedimento médico, inclusive, você precisa de autorização judicial. O testamento vital não é para toda e qualquer doença, é até importante isso. É para doenças em estágios terminais, quando você está lá na frente para realmente não... para você recusar aquele tratamento que seria paliativo, que entre aspas poderia não surtir efeito nenhum. Ah, entendi. Quer dizer, não tem mais jeito, é irreversível, vamos dizer assim, Maria Júlia. Isso, é irreversível. Irreversível, né? Porque como você disse, é proibida a eutanásia aqui. Olha só, quer fazer uma pergunta? 99897.000 para você participar dessa conversa com a doutora Maria Júlia Cardoso. Inclusive, nós fizemos, né, pegamos algumas informações sobre essa diretiva, né? Que é o testamento vital. Lujan, a gente tem esse material para que a gente possa trazer, né, o que é, né, a gente está explicando o que é e o que ele permite. Bom, a pessoa escolhe qual tratamento quer ou não fazer. É uma questão de dignidade, Maria Júlia. Com certeza. Eu acho que isso é importante, até porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se você está lá, você pode não só nomear que tratamento você quer se submeter, mas você pode nomear, inclusive, um procurador, para aquela pessoa fazer as escolhas por você quando você não tiver mais capacidade de fazer sua própria escolha. Então, você pode nomear também um procurador para fazer essas escolhas. Deixa eu colocar a segunda, né? A segunda questão, não estou enxergando. Pessoal, você bem autonomia. Pode ser feita por qualquer pessoa em qualquer tempo? Pode sim. Inclusive, como eu falei, a gente não tem um regulamento específico. Mas para, inclusive, evitar que isso não seja cumprido, recomendo que seja feito em um tabelionato de notas. A gente tem vários tipos de cartórios, né? O cartório de notas ou tabelionato é onde a gente faz uma escritura pública. Eu aconselho fortemente que, se você deseja fazer esse tipo de documento, faça lá, porque vai ficar cadastrado em escritura, né? E você não se perde, né? Vamos supor que você deu para uma pessoa e ela perdeu aquele documento. E aí, sua vontade não vai ser feita? Não vai ser feita. Se você faz um cartório, você consegue uma segunda via depois. A gente tem a outra questão, que é a segurança. O documento permite ao médico cumprir os desejos do paciente, porque esse médico precisa de segurança também, né? Sim, isso é um ponto muito importante, porque o médico ele acaba respondendo ali civilmente, né? Mas é igual eu falei, gente, o testamento vital, ele é só para doenças em estágio terminal.
Então você não vai conseguir, por exemplo, no Covid agora, batemos recorde no número de testamento vital. A procura aumentou muito. Aqui no Brasil não era muito comum, mas na Europa e Estados Unidos é extremamente comum as pessoas fazerem esse tipo de documento, né? Mas você não pode simplesmente, eu peguei peguei Covid, não quero ser submetido ao tratamento. Você não pode se recusar a fazer o tratamento que é obrigado por lei. Sim. O que você pode se recusar por meio do testamento vital é evitar tratamentos paliativos, né, em estágio terminal de doença. Por exemplo, existe um termo que as pessoas falam, de repente ela sofreu algum problema ali, eu quero depois até que você explique pra gente quais são as doenças, e essa pessoa está sendo mantida viva por aparelhos. O testamento vital também serve para esses casos ou não? Aí já é diferente. Então, aí é uma discussão infinita aqui, porque a gente não tem regramento. Mas se essa pessoa, por exemplo, não tem mais nada que possa ser feito com aquela pessoa, aí a gente entra, será que isso seria uma eutanásia? Você desligar os aparelhos, entende? Então, assim, o que a pessoa pode fazer é evitar, eu não quero que vocês me tratem com remédio tal, porque não tem eficácia garantida, não tem estudo que comprova que isso vai melhorar a minha vida, entende? Nossa. E aí você se recusa a se passar por aquele tratamento. Mas desligar aparelho em si, aí é eutanásia, aí precisaria de autorização judicial. Revogabilidade, que nós temos aí também quando se trata dessa diretriz, dessa diretiva. O testamento pode ser alterado em qualquer momento? Pode, eu posso fazer, inclusive, um testamento vital agora, mês que vem eu mudei de ideia, eu posso revogar expressamente, posso fazer uma nova diretiva, nomeando outra pessoa como procurador, né, falando de outras doenças, trazendo outras hipóteses, então é um instrumento essencialmente revogável. A qualquer momento você pode revogar e fazer outro. E no caso, quais são as doenças, então, né, que essa diretiva permite? Não tem doença específica, assim, né? São doenças em estágio terminal, até porque, se você parar para pensar, novas doenças vão surgindo todos os dias, né? Agora a gente está batendo recorde também de número de doenças autoimunes, e isso até a população antigamente não tinha essas doenças, atualmente passam a ter. E, enfim, não tem nada especificando doenças em específico. Maria Júlia, você falou desse regramento, né, dessas regras, enfim. Existe alguma discussão em andamento para tornar isso um pouco mais, eu vou dizer, não sei se é seguro a palavra, mas para tornar isso mais determinante, mais efetivo? Sim, a gente está em andamento não tem nada efetivado, né? Não tem norma, mas é uma briga, inclusive, do Conselho Nacional de Medicina para que seja feito. O que é o testamento vital? O que eu posso, o que eu não posso colocar dentro? Porque hoje não existe nada objetivo. Exato. Se for parar assim, por que não existe objetivo? Eu posso achar que é uma coisa, você acha que é outra. Aí vai parar no juiz para ele decidir, não, pode ou não pode. Não tem um parâmetro, uma lei falando assim, essa aqui pode, essa daqui não pode. Não existe, né? Precisa de testemunha assinar? Então. Não precisa? Não tem ainda. Entende? Nenhum regramento. Por isso que eu aconselho fortemente que você faça um cartório de notas para evitar que alguém fale assim, não foi ele que fez. Foi outra pessoa que coagiu ele a assinar esse negócio. Então, quando você faz perante um cartório, né, o tabelião ou o oficial do cartório, ele tem fé pública. Então, isso vai, inclusive, aumentar a segurança jurídica desse documento. E esse documento, né, você até falou da segunda via, ele fica arquivado lá no cartório, eu levo para casa? Como é que é esse processo? Quando você faz uma escritura pública, seja ela de inventário, seja ela de divórcio, seja ela de testamento, você carrega um translado para sua casa, mas você sempre pode ir lá buscar uma segunda via desse translado. Então, é como se fosse, entre aspas, uma cópia que você pode ir lá, vai ficar registrado. Todos os atos feitos no tabelionato de notas ficam registrados lá. Então, você consegue uma segunda via, entre aspas, depois. Pois bem, mais alguma outra coisa importante que a gente precisa trazer quando se trata dessa diretiva? Primeiramente, eu acho que é diferenciar testamento, né, sobre os seus bens, para quem que vai ficar aí o seu cachorrinho, quem que vai cuidar do seu cachorro, quem que vai ser a guarda dos seus filhos após a morte, tem que cumprir certos requisitos, tem testemunha. Isso sim é um testamento, pode ser feito de várias formas, a gente falou outro dia, né? Cerrado, deve estar no canal aí no portal da TV Paranaíba, inclusive para você assistir. Testamento vital, apesar de carregar o nome, é uma diretiva antecipada de vontade sobre doenças em estágio terminal, se você quer ser submetido ou não a determinado tratamento. Muito bem. Mais uma forma que a gente tem aí, né, conhecida, a Maria Júlia Cardoso, que trouxe todos os detalhes aqui para a gente poder pensar e saber se esse é o caminho que a gente quer também. Obrigada, viu, Maria Júlia? Nada. Tá? Boa semana para você. Boa semana a todos. Maria Júlia Cardoso, advogada, com a gente aqui hoje no Manhã Total.